Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe tudo na sua vida, para que você possa refletir a imagem do Senhor Jesus na sua vida. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você sabe que antes de Deus criar os céus e a terra, ele criou leis, ele estabeleceu leis fixas para que estas leis pudessem harmonizar, ordenar toda a sua criação. Toda a sua criação. Então, antes dele criar a terra, ele criou os céus. Mas antes de criar os céus, ele criou as leis que viriam regir os céus e também a terra e todo o universo. Quer dizer, Deus, na sua infinita grandeza, infinita sabedoria, usou da inteligência, da sua capacidade, do seu raciocínio, antes de criar todas as coisas. Antes de criar todas as coisas. Quando ele criou os céus e a terra, ele já tinha criado leis, estabeleceu leis para que tanto os céus como a terra viessem a viver diante ou segundo as leis estabelecidas por ele. Olha, o que você imagina agora? O que você imagina, minha amiga, meu amigo ouvinte? Quando Deus nos dá o Espírito Santo, é exatamente para isso, para que a nossa mente, a nossa razão, o nosso intelecto seja conduzido, dirigido, inspirado, orientado pelo Espírito da sabedoria, para que a gente não venha fazer bobagens, para que a gente não venha fazer escolhas erradas na nossa vida. Veja que antes dele criar os céus e a terra, ele criou as leis, estabeleceu as leis. Que é o que nós fazemos antes de estabelecer uma família. Você está me ouvindo, você é solteira. E você que é casada, casado, há de convir que aí foi o seu grande erro. Você é mal casada ou mal casado. Você tem uma família toda conturbada. E você não sabe por quê. Você pensa que é sorte. Ah, eu não tive sorte no casamento. Nada disso. Não tem nada de sorte, nem azar. Deus lhe deu uma cabeça para você pensar. O direito para você raciocinar e fazer a melhor escolha. Então, você que escolheu o seu marido, você que escolheu a sua mulher. Então, a família que você tem não é culpa do azar, ou da sorte, ou má sorte. É culpa da sua má escolha. Mas por que você escolheu mal? Você escolheu mal porque você não foi orientada ou orientado pelo Espírito de Deus. Eu lembro, a título de exemplo, eu lembro que antes de eu me casar, eu procurei saber qual era a vontade de Deus para a minha vida. Eu procurei saber qual seria a pessoa que combinaria comigo, que se compatibilizaria comigo. Eu busquei saber. Eu procurei buscar
a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Procurei fazer a vontade de Deus, porque eu sabia que a vontade dele era perfeita, enquanto a minha vontade não era. Então, quando eu procurei a pessoa certa, que eu investi na pessoa certa, de acordo com a minha cabeça, a cabeça que estava já orientada, inspirada pelo Espírito Santo. Você sabe que quando você recebe o Espírito de Deus, você passa a ter a mente de Deus, a mente do Senhor Jesus. Quando você tem a mente do Senhor Jesus, você enxerga além, você vê muito além do normal, porque você enxerga com os olhos espirituais. Ora, você que tem estado mal casada ou mal casado, você que tem uma família conturbada, conturbadíssima, é um inferno dentro da sua casa. Eu creio que Deus nos deu o casamento, instituiu o casamento, o sagrado matrimônio, para que a gente pudesse ter um pedacinho do céu aqui na terra. Então, o que acontece? Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, casam não segundo a sua cabeça, não segundo a sua orientação intelectual. As pessoas casam normalmente pela paixão do coração, ou pelas paixões do coração, pela volúpia do coração, o desejo dos seus olhos. Viu, é como aquela pessoa que passa no shopping e ela vê uma roupa, ela viu, gostou naquela hora, imediatamente movida pela paixão de ter aquele vestido, aquela roupa, foi lá e comprou. Quando chegou em casa, que a roupa não tinha mais aquela iluminação toda bem elaborada de uma vitrine, ela viu que a roupa não era aquelas coisas. E quando ela experimentou e começou a perguntar, e aí, fulano, o que você acha? Olha, é bonitinho e tal. Mas ela sentiu que a roupa que ela havia comprado foi um fiasco. Ela comprou uma coisa que ela não queria comprar. Mas por conta da paixão dos seus olhos, ela levou para casa. Assim também são muitos casamentos. São feitos em cima dessa paixão dos olhos que vem lá do coração enganador. Ora, minha amiga, meu amigo, se hoje eu tenho um casamento bem estabelecido, solidificado, é porque eu investi nisso. Antes, aqui diz que Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas antes dele criar os céus e a terra, ele estabeleceu leis. Ele estabeleceu regras para que então a sua criação pudesse ter regras. A mesma coisa com a gente. O que foi que aconteceu comigo antes de eu me casar? Primeiro, eu estabeleci regras. Regras. Como que eu estabeleci regras com a Esther? Quando nós namoramos, nós conversamos, nós dividimos a nossa fé, os nossos pensamentos, dividimos as nossas experiências pessoais, dividimos os nossos objetivos. Eu dizia para ela, Esther, eu vou pregar o evangelho pelo mundo afora. Eu vou lá pregar entre os índios, vou para a África, não sei o quê. Eu falei para ela, eu avisei, você... Aí ela chegou até a falar para a mãe dela, mamãe, eu fico assim meio receosa, porque ele disse para mim que vai pregar o evangelho na África. E eu não queria sair de perto da senhora. Aí a mãe dela falou assim, não, minha filha, não esquenta a cabeça com isso não, isso é só sonho de jovem. Mas esse sonho não era de um jovem. Esse sonho não era uma emoção. Era uma visão. Era uma fé.
Era uma autoridade que Deus havia colocado dentro da minha cabeça. E é isso, amiga e amigo ouvinte, que tem que acontecer com você. Tem que acontecer com você. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez eu esteja falando com pessoas que não têm problema nenhum no casamento, mas talvez o seu problema seja econômico, talvez seja o seu problema espiritual, talvez seja o seu problema de enfermidade, enfim. Seja lá qual for o seu problema, qualquer que seja ele, qualquer que seja, você tem que usar a sua cabeça para saber escolher o caminho que você vai trilhar para resolvê-lo. O caminho que você vai ter que seguir para que você possa resolver esse problema. Então, para você saber como você vai escolher o caminho para resolver esse problema que você está enfrentando, você precisa ser orientado, dirigido, logicamente, pelo próprio Deus. Por isso, o Espírito Santo nos dá a mente do Senhor Jesus. O Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus. Nós temos falado que ele é o penhor de Deus, mas além de ser o penhor de Deus, o Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus em nós, dentro de nós. Mas você tem que ter o Espírito de Deus para poder ser orientado, para que não venha fazer bobagem, para que não venha tomar uma decisão errada, porque o seu casamento é a base da sua vida. Por exemplo, a base da vida de uma pessoa é o casamento, porque o casamento dela não diz respeito apenas a ele e ela, mas diz respeito à representação, ao simbolismo entre Deus e a igreja. Deus e a igreja. Então, você tem que saber escolher a pessoa certa para que a sua vida, sua salvação seja preservada, seja guardada. A sua salvação, é isso mesmo. Mas, bispo, a nossa salvação não depende do marido nem da mulher, depende da fé. Eu sei, está certo, claro. Mas, se você tem um mau casamento, então você vai desanimar da fé. Porque se você tem um casamento conturbado, como que você vai sustentar a fé vivendo um inferno dentro da sua casa? Então você precisa do Espírito Santo para fazer um bom casamento, fazer um casamento ótimo, excelente. Agora, além disso, você diz assim, bispo, mas eu não sou casado, eu sou ajuntado e eu estou vivendo um inferno. Você precisa do Espírito Santo para saber o que você deve fazer da sua vida. Você diz, eu sou solteiro, eu estou namorando, eu gosto da minha noiva, da namorada e tal. Você precisa do Espírito Santo para saber se essa pessoa é a pessoa certa para você. E é isso que nós vamos tratar neste domingo aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã. Vamos ouvir um testemunho de pessoas que receberam o Espírito Santo e veja como é que mudou a vida delas. Vamos ouvir. Eu era uma pessoa muito depressiva, muito nervosa e também vivia angustiada. Chorava muito à toa, era muito nervosa, brigava, xingava bastante por qualquer coisa. Eu vivia num relacionamento há 9 anos e eu brigava bastante por conta desse nervosismo que eu tinha. Xingava ele, agredia. Foi quando eu recebi um convite, cheguei até aqui. Aí comecei a participar das reuniões, comecei a entender e minha vida passou a mudar. Mas mesmo assim, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Até que veio o propósito do jejum de Daniel, eu passei a fazer, eu me lancei, me desliguei de várias coisas, me desliguei de televisão, de rádio, de sair, de amigos e passei a ler mais a Bíblia, a escutar bastante as palavras do bispo. E através desse propósito do jejum de Daniel,
Eu fui batizada com o Espírito Santo numa reunião de domingo à noite e foi uma experiência incrível, muito boa com Deus. É uma coisa que não tem muitas explicações assim, mas foi muito bom. E a partir desse momento, esse vazio eu já não tenho mais, não existe mais dentro de mim. Passei a não ser mais nervosa porque era uma pessoa muito agressiva. Qualquer coisa era motivo de discussão. Tristeza eu não tenho mais, porque eu vivia chorando pelos cantos, por qualquer motivo, e o Espírito Santo preencheu esse vazio. Tudo isso só aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Você está vendo? Você está ouvindo, atentando para o que ela falou? A vida dela era um desastre. Porém, somente quando o Espírito Santo tomou posse dela, acabou. Acabaram-se os problemas. Ela tornou-se uma nova criatura. Ela já tinha a plenitude, a totalidade de Deus. Quer dizer, ela foi inteligente. Ela foi muito esperta, porque quando ela soube que o Espírito de Deus fazia completar a vida dela, viria completar a vida dela, viria fazê-la feliz, ela não perdeu tempo, ela investiu tudo, ela foi para tudo, com tudo para cima do altar. E aí, é claro, Deus não nos dá o Espírito por medida. Isso quer dizer que também Ele exige que nós demos para Ele o nosso ser por inteiro. Do contrário, Ele não desce. Foi isso que aconteceu com ela. Da forma como você dá, Jesus disse isso. Da forma como você dá, você recebe. Se você dá uma parte, você não vai receber nada de Deus. Mas se você dá tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pretende ser, tudo que você pretende ter, tudo, você coloca toda a sua vida inteiramente na mão de Deus, no altar, então você pode ter certeza que por inteiro o Espírito Santo vem sobre você. Vamos ouvir mais um testemunho. Devido a um divórcio, eu tive uma tristeza profunda e isso acarretou numa depressão. Eu tive que consultar psiquiatra, que tomar medicação, eu tinha insônia, então eu tinha muitos problemas nessa área assim do coração. E foi assim que eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a participar das reuniões, a minha vida começou a mudar. Aí eu casei de novo, tive um relacionamento e a minha vida foi mudando e eu passei a ser uma pessoa feliz. Entretanto, com a correria do dia a dia, eu fui, mesmo participando das reuniões aqui, eu fui me afastando, fui esfriando e isso até mudou meu semblante, sabe? Eu me via no espelho, já não me via mais aquela pessoa feliz e tiveram várias propostas até de participar, né, do jejum de Daniel e mesmo assim eu falava não, eu tô bem, né? Então aquilo eu mais ou menos que me enganava. E foi passando o tempo até que eu não aguentei mais aquela vida, sabe? A tristeza voltou, eu não tinha mais tempo para as coisas de Deus. E quando teve essa proposta desse jejum de Daniel, aí eu decidi me lançar, porque eu não aguentava mais, eu tinha uma felicidade externa. Então eu tinha um sorriso no rosto, mas uma tristeza no coração, de novo. Então é como se estivesse voltando tudo aquilo. Aí eu me lancei com tudo. Eu falei, não, essa vez eu vou participar desse jejum de Daniel, porque eu é tudo ou tudo. Foi quando eu resolvi abrir mão de televisão, internet, Facebook, todas as redes sociais. Embora eu trabalhe com internet, eu só utilizava o essencial mesmo. E a partir daí começou a mudar. E eu
realmente tive uma experiência muito forte. Eu participava de mais reuniões, eu lia mais a Bíblia, assistia filmes, e aquilo foi me preenchendo, até que numa reunião de domingo eu recebi o Espírito Santo. Após o batismo com o Espírito Santo, aí a minha vida mudou, porque assim, nunca mais eu tive aquela tristeza. Então hoje eu tenho paz, tenho alegria no coração, eu consigo ver as pessoas de outra forma, eu tenho alegria, então eu consigo sorrir. Já não é uma coisa assim aparente que nem era antes. E essa paz, tudo isso só aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Ele só vem sobre as pessoas que se entregam 100%. 100%, não pode ter um pouquinho, não pode ter um mínimo do lado de fora, tem que ser tudo por tudo. E eu digo, nós fazemos o jejum, nós fizemos e iremos fazer o jejum de Daniel para estimular as pessoas a fazer essa busca, a fazer essa entrega, fazer esse sacrifício, fazer essa luta, para ver quem realmente quer. Porque se uma pessoa faz o jejum de Daniel, deixa de assistir filmes e ouvir músicas que não tem nada, que não acrescentam nada à fé, se as pessoas deixam de ler livros e coisas seculares que nada tem a ver com a fé, só para receber o Espírito Santo, só para se envolver com o Espírito Santo, aí então ela está mostrando o seu sacrifício, está mostrando a sua fé, sobretudo. Está mostrando sua fé. E é óbvio que o Espírito Santo vem. Agora, se você quiser a nossa ajuda, neste domingo, às 10 horas, aqui no Templo de Salomão, eu estarei às 10 horas orando para as pessoas que querem se lavar, se purificar e depois receberem o Espírito Santo. 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão. A fé emotiva obedece cegamente à voz do coração. A fé consciente é uma questão de obediência à palavra de Deus. A fé emotiva segue os impulsos dos sentimentos. A fé consciente exige a renúncia dos impulsos do coração. A fé emotiva torna a pessoa fraca, débil, impotente. A fé consciente remove montanhas, traz à existência as coisas que não existem. A fé emotiva se alimenta de fantasias, ilusões e entusiasmos. A fé consciente faz nascer o sonho realizável. Enfim, torna possível o impossível. Igreja Universal do Reino de Deus, vivendo a fé consciente na prática da palavra de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, pensando bem, eu estava aqui meditando enquanto eu estava ouvindo esse texto, que se a gente quer andar com Deus, a gente tem que deixar de andar com o pecado. Se a gente quer andar com Deus, a gente tem que deixar de andar com o diabo. Essa é a realidade. Se a gente quer andar na luz, a gente tem que deixar as trevas. Não há como você conciliar a sua vida com o mundo, esse mundo e Deus. Não há. O Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo, do Todo-Poderoso, quer usar a parte mais importante do seu ser, que é o seu intelecto. O seu intelecto. Você sabe que as pessoas investem no seu exterior, na sua estética. As pessoas querem ser magrinhas, as pessoas querem ser esbeltas, as pessoas querem ser bonitas, os rapazes querem ser fortes, robustos, tal. E poucas são as pessoas que investem na sua cabeça, no seu intelecto, na sua massa cefálica, no seu cérebro. O Espírito Santo quer ocupar o seu cérebro, ele quer orientar o seu cérebro, ele quer orientar a sua cabeça, para que você não venha tomar atitudes do coração e ser destruído. Agora,
somente você pode decidir dar a sua vida ou dar o seu intelecto para o Espírito Santo, disponibilizar o seu cérebro para que o Espírito Santo venha usar. Você sabe que tem pessoas que fazem cabeça lá no Roncó, não é isso? Dão a cabeça para o Exu, para o caboclo, para a entidade A, B, C, D, etc. São pessoas que fazem pactos com o mal, fazem pactos com os espíritos, com as entidades, porque elas querem fazer. É um direito delas. Olha, eu não quero o Senhor Espírito Santo, eu quero o espírito do mal. Então tá bom, você que decide a sua vida. Você quem decide a sua vida. Então a pessoa decide o que ela quer fazer. Por exemplo, eu optei por entregar a minha cabeça para o Espírito Santo. E ele, então, pode usá-la de acordo com a vontade dele. Então muitas pessoas dizem assim, o Bispo Macedo é muito sábio e tal. Não é que eu seja sábio, mas é o espírito da sabedoria que me possuiu. Porque eu entreguei o meu cérebro, eu entreguei o meu disco duro, né? O hard drive, o HD do meu computador, que é o meu corpo. Eu entreguei para ele. Então ele usa. Se você o entregar também, se você entregar a sua cabeça para o Espírito Santo, ele vai fazer o mesmo com você. Ele vai fazer o mesmo com você, porque é isso que ele quer fazer. O Espírito Santo não foi enviado por Jesus para ficar pairando nesse mundo, olhando o que está certo, o que está errado. Não, o Espírito Santo veio para usar, para tomar posse das cabeças daquelas pessoas que querem. Eu quero. Então, ele vem. Então, se você quer, se você tem interesse em receber o Espírito Santo, neste domingo aqui no Templo de Salomão, ou qualquer igreja universal do Reino de Deus espalhado por esse mundo afora, todos os pastores, bispos, estão orientados para que neste domingo todos venham buscar, todos venham ajudar aqueles que estão buscando receber o Espírito Santo. E eu estarei aqui no Templo de Salomão às 10 horas da manhã. O Bispo Clodomir estará às 6 da manhã. E você é o nosso convidado, tá bom? E se não nos vermos mais, se nós não nos comunicarmos mais pessoalmente, então, domingo às 10 horas aqui do Templo de Salomão. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.